Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério que está bem debaixo do nosso nariz: os números. A gente usa eles todo santo dia, mas será que paramos para pensar no que eles realmente são? Se preparem, porque vamos olhar para a realidade de um jeito completamente novo. Beleza, vamos lá. A pergunta é essa: o que é um número? Parece coisa de criança, né? Simples. Só que a resposta, olha, ela pode ser bem mais profunda do que a gente imagina. A resposta que todo mundo dá, claro, é que um número é quantidade. É uma ferramenta que a gente inventou para contar coisas, medir distâncias, organizar o nosso mundo. Super prático, lógico e, vamos ser sinceros, meio sem graça, né? Mas e se essa visão for só uma parte da história? E se os números não foram inventados pela gente, mas sim descobertos? E se cada número tivesse, sei lá, uma personalidade própria, uma qualidade, um arquétipo, que molda tanto o mundo material quanto a nossa mente? Olha, o matemático Hermann Weyl pegou essa ideia de um jeito genial. Ele disse que matematizar é uma atividade criativa, tipo música. Ele estava sugerindo que a matemática não é só lógica fria, sabe? É uma coisa criativa, intuitiva, quase como um jeito de sentir a harmonia do universo. Para começar essa investigação, vamos procurar as primeiras pistas num lugar bem fundamental, na própria estrutura do nosso universo físico. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque os físicos descobriram que os números não são só etiquetas que a gente cola na realidade. Parece que eles são os próprios princípios que organizam, que dão forma e estrutura para a matéria. Dá uma olhada nesses exemplos. Na física nuclear, existe uma coisa que a cientista Maria Goeppert-Mayer chamou de números mágicos. Quando um núcleo atômico tem um desses números de prótons ou nêutrons, ele fica super estável. E não para por aí. Os números quânticos, eles não só descrevem, eles mandam na arquitetura do átomo. São as regras do jogo, sabe? E não dá para mudar. Essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Cada uma dessas formas, que são lindas e complexas, é um estado possível de um elétron no átomo de hidrogênio. E adivinha? Cada uma delas corresponde a um conjunto específico de números quânticos. Ou seja, os números não estão só contando, eles estão literalmente criando a forma. Ok, então a gente viu os números agindo na matéria. Mas, e se esse mesmo padrão também existir dentro da gente? No nosso mundo interior, na nossa psique? Vamos dar uma olhada nisso agora? Pois é, a psicóloga Marie-Louise von Franz, que era uma colaboradora muito próxima do Carl Jung, ela veio com uma ideia bem radical. Ela disse que os primeiros números inteiros são, na verdade, arquétipos, padrões universais, que eles funcionam como um mapa da jornada da consciência humana. Vamos começar com o 1, a mônada. A palavra significa unidade. É o começo de tudo. Ele representa aquela unidade original, sabe? Uma totalidade onde tudo é uma coisa só, sem divisão. É o estado de potencial puro antes de existir qualquer separação, qualquer consciência. Aí vem o 2. Ele quebra essa unidade. De repente, não é mais só um. Agora tem o um e o outro. Essa divisão cria tensão, claro, mas ela também cria uma coisa fundamental: a reflexão. A consciência só pode existir quando tem algo para se comparar. O 2 é tipo o espelho onde o 1 se enxerga pela primeira vez. E tem essa frase antiga da alquimia, o axioma de Maria, que é um mapa perfeito desse processo. Olha só. Do 1 vem o 2. Do 2 vem o 3. E do terceiro vem o 1, como o quarto. É basicamente o caminho da unidade para a divisão, daí para uma resolução e, finalmente, o retorno a uma totalidade nova, mais completa, que é o 4. E o mais incrível é que a gente vê esse princípio na própria biologia. Isso aqui é a mórula, um dos primeiríssimos estágios de um embrião. E a estrutura dela é quaternária, baseada no 4. O número 4 aparece aqui como a base da vida, um símbolo de estabilidade, de totalidade que se manifestou. Não é só uma ideia abstrata, está codificado na gente. Certo. Então a gente tem números estruturando o mundo material e números estruturando a nossa psique. Mas como é que a gente conecta essas duas coisas que parecem não ter nada a ver? A resposta pode estar num conceito chamado unus mundus. Em latim, significa um mundo. A ideia é que, num nível bem mais profundo, a mente e a matéria não são coisas separadas. Elas são, na verdade, dois lados da mesma moeda, duas faces da mesma realidade. E é aqui que vem a grande sacada da Van Franz.
Ela propôs que os números naturais são a linguagem desse mundo, que eles são os princípios de organização que operam por trás de tudo, tanto no mundo físico quanto no nosso mundo interior. Pensa bem nisso. É a mesma ordem, o mesmo princípio, se manifestando de dois jeitos diferentes. Lá fora, no mundo, a gente vê isso como as leis da física, que são imutáveis, rígidas. E aqui dentro, a gente experiencia isso como os padrões dos nossos sonhos, dos mitos, dos nossos instintos. E a ciência moderna, talvez até sem querer, está começando a enxergar essa ordem escondida. Quando a gente coloca os números primos num gráfico em espiral, como esses aqui, aparecem esses padrões, quase fantasmagóricos, que ninguém consegue explicar direito. Não é aleatório. Tem alguma estrutura profunda, misteriosa na própria essência dos números. É quase como se a ciência estivesse confirmando intuições muito antigas. Então, o que tudo isso significa? Como é viver num universo onde a mente e a matéria parecem dançar a mesma música? Uma música matemática. Se essa visão estiver certa, as consequências são gigantescas. Isso sugere que o universo não é um acidente sem sentido, sabe? Mas que ele tem uma ordem, um significado em si mesmo. Um cosmos onde a estrutura da nossa mente é um espelho da estrutura da realidade. E isso nos deixa com uma última pergunta, bem provocadora. Se a psique humana e o cosmos falam a mesma língua, o que isso quer dizer sobre a natureza da própria consciência? Se a nossa mente está sintonizada com os mesmos princípios que regem as galáxias e os átomos, qual é o nosso verdadeiro lugar nisso tudo? Talvez a gente não seja só um espectador. Talvez a gente seja o jeito que o próprio universo encontrou para se tornar consciente da sua própria harmonia.